E aí, pessoal? Boa noite. Bom, hoje eu escolhi uma música que eu queria falar sobre o medo. E eu tô aqui com uma música dos Paralamas do Sucesso, essa banda que a gente ama. E a letra chama Medo do Medo. Foi lançada em 2017. Eu vou tentar ler rápido aqui porque a letra é grande. Grande e maravilhosa. Então eu vou ler para vocês. Ouve o que eu te digo, vou te contar um segredo. É muito lucrativo que o mundo tenha medo. Medo da gripe. São mais uns medicamentos. Vem outros vírus reforçar os dividendos. Medo da crise e do crime, como já vimos num filme. Medo de tiro e de mim. Medo dos tempos. Medo que seja tarde. Medo que seja cedo. Medo de me assustar se você me apontar o dedo. Medo de cães e de insetos, medo da multidão, medo do chão e do teto, medo da solidão. Medo de andar de carro, medo de avião, medo de ficar gordo e velho sem nenhum tostão. Medo do olho da rua, do olhar do patrão, de morrer mais cedo do que a prestação. Medo de não ser homem e de não ser jovem, medo dos que morrem e medo do não. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Eles têm medo, medo de Deus e medo da polícia, medo de não ir para o céu e medo da justiça, medo do escuro e do novo e do desconhecido, medo do caos e do povo e de ficar perdido, medo do fumo e do fogo, da água do mar, medo do fundo do poço, do louco, do ar. Medo do medo, medo do medicamento, medo do raio, do trovão, medo do tormento. Medo dos meus, medo dos acidentes, medo dos judeus, negros, árabes, chineses, medo do eu não te disse, medo de dizer tolice. Medo da verdade, da cidade e do apocalipse. Medo da bancarrota. Medo do abismo. Medo de abrir a boca e do terrorismo. Medo da doença, das agulhas e dos hospitais. Medo de abusar, de ser chato e de pedir demais. Medo de não sermos normais e de sermos poucos. Medo dos roubos dos outros e de sermos loucos. Medo da rotina, da responsabilidade. Medo de ficar pra tia. O medo da idade. Não tomar comprimido, não ligar para a família e não ter segurança em porta de vigília. Compro uma arma, pego a minha mala, fecho o condomínio, olho por cima do ombro. Família e cara metade. Eu tenho medo. Nós temos medo. Eu tenho tanto medo. O medo paga a farmácia, aceita a vigilância. O homem paga a máfia pela segurança. O medo teme de tudo e não paga o seguro. Por isso constrói o muro e mantém a distância. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Então é isso. Essa a letra dos Paralamas, chamada Medo do Medo. Eu queria aproveitar também que eu ganhei um livro hoje da editora Intrínseca, que aliás eu tenho vários livros dessa editora aqui, o catálogo deles é maravilhoso, o acervo deles tem muita coisa boa, muita coisa boa. Eu tenho várias coisas deles aqui. E justamente esse livro, o nome dele é Coragem. É uma história em quadrinhos, né? É uma história em quadrinhos. Super bem feito. E é um livro que eu recomendo. E é um livro infanto-juvenil. Você pode ler para os seus filhos. Mas é para os adolescentes e para os adultos também. Então fica a dica aqui dessa leitura. Coragem. Coragem para enfrentar o medo. Então é isso. Então, um beijo enorme para vocês.